história de sonho, que começou quando eu tinha 7 anos. E quando eu estava no meu colégio, eu vi pela primeira vez o hino nacional e aquela bandeira subindo, aquela bandeirinha mágica. Eu sou alta, então eu fiquei lá no final da fila, bem longe da bandeira, mas tudo que eu queria era estar bem perto dela, porque eu lembro de eu ter ficado muito arrepiada, assim, e foi a primeira vez que eu senti quão grande era o meu país, mesmo sendo só uma bandeira, mas eu me senti parte de algo muito maior do que só a minha família, só aquele colégio, só, enfim, aquela pequena comunidadezinha que você é acostumada a estar quando você é criança. Então, dali começou um grande sonho da minha vida, que foi o sonho de ser atleta, o sonho de ser campeã mundial, aquele sonho de criança que todo mundo tem, um quer ser bombeiro, outro quer ser campeão de futebol, outro quer ser alguma coisa. Eu queria ser campeã mundial, não sabia nem do que. O tempo foi passando, eu só sabia que eu queria fazer algum esporte. Achei que era basquete, porque tinha Hortência, Paulo, uma geração incrível de jogadores. E dormia com uma bola de basquete, só queria saber da bola de basquete. Até que fui chamada para jogar vôlei. E eu sempre achei aquela sensação e aquele sonho de sentir a importância do peso, de carregar uma bandeira, de levantar uma bandeira, uma coisa incrível. E era uma coisa muito distante para mim. Mas depois de achar o meu esporte, que foi o vôlei, e de ter ficado muitos anos treinando, eu entendi o que era fazer parte, de fato, de uma coisa maior. E do que é você fazer parte de um time e ter um propósito seu junto com o todo, né? E eu acho que a partir daí eu me encontrei muito e aprendi a trabalhar em equipe, aprendi a olhar para o outro, aprendi o que na minha idade novinha você não tem muito acesso a diferenças socioeconômicas e o esporte traz muito isso. Aprendi a me superar, aprendi a ter disciplina, que eu nasci naturalmente de uma pessoa disciplinada. Aprendi a sair da minha zona de conforto com amor. E isso é uma coisa que eu não tenho como agradecer a todos que passaram pela minha vida esportiva, porque foi a melhor faculdade de vida que eu tive. 10 anos depois desse sonho de criança, eu fui campeã mundial. Tive a sorte de reconquistar esse campeonato mundial e, nesse processo, quebrar vários paradigmas de patrocínio e tudo mais. Comecei a estudar muito nova porque o nosso país não dá muita estrutura também para todos os esportes, para os atletas no geral. Então, eu tive que aprender administração e marketing antes de entrar na faculdade por amor, para poder conseguir patrocínio, conseguir continuar no meu esporte. Consegui, muito nova. E o fato é que isso foi uma realização muito grande, mas mais do que isso, foi um aprendizado, assim, de a gente sempre busca algo específico, né? E aí, quando a gente alcança esse algo específico que parece impossível, você fala, e agora? E aí você tem que continuar buscando. Até que eu, depois de 2 anos, assim, eu fui para um mundial, mas eu tinha acontecido uma série de coisas que não foram muito legais. E eu fiquei muito mal. E minha paixão meio que sumiu, porque eu sempre fui muito família, muito conectada a valores. E depois de passar por algumas decepções, eu meio que perdi, assim, aquela paixão. Fui para o mundial, tecnicamente, obviamente, eu sabia jogar. Taticamente também, mas minha paixão não estava lá. O resultado foi que eu fiquei em última. E se eu pudesse construir um troféu para um último lugar, eu construiria e, sem dúvida, ele estaria lá porque foi o maior aprendizado de todos. Porque eu sempre quis algo muito difícil, focava muito, ia lá e conseguia. Óbvio que é um monte de aprendizado, porque nem foco é fácil o caminho, né? O caminho é cheio de dores e cheio de dificuldades. Mas ficar em último me fez repensar tudo. E foi muito bom, porque me fez sair da minha zona de conforto e me fez enxergar o propósito maior disso tudo e me fez enxergar muito mais o que eu vivia de uma forma natural, que era o caminho, mas de valorizar de fato esse caminho e ter ele todo dia como um ganho, né? E aí, depois disso, eu fui técnica, o que me deu um senso de gestão de pessoas muito bom na Noruega, um país completamente diferente, uma cultura totalmente diferente, que também me deu muitos aprendizados.
Mas no final das contas eu falo que hoje meus troféus, minhas medalhas estão na casa dos meus pais, que obviamente são super felizes e gratos de ver aquilo ali. A minha filha ama, fica alucinada, eu sou a heroína, né? Porque toda criança tem um pouco disso. Mas comigo mesmo estão as cartinhas das crianças que eram gandulas ou que mudaram de vida, que se inspiraram e que eu acho que esse é o grande legado, assim, eu acho que esse é o grande prazer que você tem quando você vê, seja o parceiro do teu lado que não tinha condição de vida, ou alguma companheira de equipe mudando de vida. Eu mudei muito, eu tive muitas oportunidades por causa do esporte. E você poder ser responsável pela mudança e melhoria de vida de outras pessoas, essa sensação de utilidade é inacreditável, assim, é muito, muito prazeroso. E a partir daí eu entrei depois, encerrei minha carreira, tive uma lesão no joelho e parei de jogar. E aí eu entrei no mercado corporativo e foi um susto, porque não era nada do que eu tinha aprendido todo aquele tempo. Eu já tinha me formado em administração, mais focada em marketing, e eu entrei e eu vi pessoas que o ego era sempre muito lá em cima, e aquela ideia do coletivo, do objetivo em comum, de vamos alcançar e vamos deixar um legado, era muito tópico, estava lá na missão, visão, valores das empresas, que ficava na parede, no site, em qualquer lugar, menos na estratégia, nas ações diárias da empresa. Então eu via pessoas que, como eu tive muita sorte de poder fazer o que eu amava desde muito cedo, de certa forma eu queria muito ver as pessoas daquele jeito também. E eu vi que não, as pessoas não eram tão realizadas, a realidade era outra, o mundo era outro. E eu fiquei muito incomodada com aquilo, mas logo depois eu tive minha filha, precisei fazer dinheiro, trabalhar, focar, até que chegou um ponto que eu falei, peraí, como é que, na verdade, eu vi minha filha um dia em casa me imitando a trabalhar, e eu naquele estresse, que acho que a maioria dos brasileiros ficam, e eu falei, nossa, mas não é isso que eu quero ensinar para ela, que é trabalho, porque ela não viu o outro lado da minha vida. E eu falei, como é que eu vou ensinar uma coisa para ela e praticar outra? Eu tenho que ser coerente, né? E aí eu comecei a tentar aplicar ações socioambientais de impacto dentro... Eu tinha na época uma agência de eventos. Todo mundo achava muito legal, mas na hora da pressão ninguém queria fazer aquilo, de fato. E eu fui vendo que todo mundo gostava do resultado, mas que nunca era prioridade. Eu não entendia por que fazer o bem não podia ser prioridade. E por que eu não podia ganhar dinheiro fazendo bem para as pessoas? Por que todo mundo enxerga isso só com algo voluntário? Por que isso não é algo de mercado? E aí eu comecei a estudar o porquê, entendi que o mercado precisava ter um retorno financeiro, enxergar como retorno financeiro, porque ele até tinha, ele só não enxergava. E que isso, muito do que faz esse retorno é o marketing. Ajuda a vender, ajuda... Então, eu entendi que, se eu queria mudar o mundo, entregar um mundo melhor para minha filha, as empresas são muito responsáveis por isso. Hoje, 70% das instituições são instituições que poderiam acabar e as pessoas não sentiriam falta. Isso é um dado bem gritante. Então, como assim eu tenho alguma empresa? Imagina você trabalhar todo dia para algo, você construir uma empresa que não fez diferença nenhuma na vida das pessoas, efetivamente falando, emocionalmente falando. E aí eu vi que, nossa, essas empresas precisam de ajuda, né? O mercado precisa de ajuda. E se todo dia a gente consome alguma coisa e leva para casa, a gente está levando para casa valores de pessoas que construíram aquele produto, de empresas que construíram aquilo. Então, o que tem maior capilaridade de mudança hoje no mercado são as empresas. Quem consegue fazer um planejamento de 10, 15 anos são as empresas. Então, eu entendi que eu precisava entregar ferramentas para o mercado conseguir trabalhar de uma forma mais sustentável e que as pessoas trabalhassem mais realizadas com o que elas fazem, mais coerentes com os valores delas e não naquela coisa de meu lado pessoal, meu lado profissional. E aí, se você fizer as contas, você não tem lado pessoal, porque você passa no mínimo 8 horas do dia trabalhando, não sei quantas horas no trânsito, comendo. No final das contas, quando você é você mesmo, né? Nunca. Então, a metodologia da minha empresa hoje, eu saí da outra empresa, estudei muito, criei uma metodologia de estratégia de marketing
para sustentabilidade. E hoje a minha empresa trabalha com uma consultoria e com a área de criação para facilitar que as empresas consigam fazer estratégias mais efetivas, com melhor alocação de verba, sem ter que achar que vai gastar muito porque é sustentável. Nada disso, na verdade, você gasta menos. É só ter uma estratégia alinhada, não é uma ideia de vamos abraçar uma árvore. Abraçar a árvore é uma delícia, é muito legal, mas é negócio. E a partir do momento que eu consigo traduzir isso para negócio, eu consigo gerar um impacto no mercado em massa e consigo mudar a vida de um monte de gente e de um monte de pessoas que estão trabalhando nas empresas e as outras que estão consumindo também. E hoje meu grande objetivo de vida, meu grande propósito, que é a grande palavra do momento, é criar ferramentas para dar um suporte para um mercado mais coerente, mais transparente, sustentável, mais humanizado. A dificuldade disso é quando você é mãe, quando você é mulher, quando você é tudo mais, é você estar presente e ter sempre, buscar a coerência sempre das suas palavras, das suas ações. Eu acho que esse é o grande dever que eu tenho e que todo mundo tem. E aí, retomando um pouquinho, a minha bandeira fica até hoje no meu escritório, porque eu acho que ela me lembra muito o meu senso, de novo, de pertencimento, não só ao planeta, mas a esse país, meu senso de responsabilidade que a gente tem de cuidar um do outro. Acho que o termo é esse, de cuidar um do outro. A gente está no mesmo lugar, a gente nasceu todo mundo junto aqui. E a gente representa um ao outro com cada ação que a gente faz. Então, esse é o legado que eu espero deixar.